começar? Tá bom. Bom dia a todos, eu sou o Felipe, ela é a Regiane. Nós vamos aqui tratar de um tema bem interessante, que é a criança com ictiose e o planejamento do cuidar desta, né? Então, para vocês entenderem o que é ictiose, é algo que quase ninguém conhece, muito pouco explorado, por ser uma doença extremamente rara. Ela deriva da palavra grega itis, que significa peixe, e ela é caracterizada justamente por ter um aspecto escamoso. Ela é muitas vezes confundida com aquele fogo selvagem, que é um pouco mais comum, e acho que quem já está nessa rotina hospitalar conhece. Ela é hoje considerada atualmente, né, classificada como um grupo heterogêneo de alterações hereditárias, e ela também pode ser adquirida, dependendo da ictiose, que eu vou explicar aqui mais na frente. Ela geralmente é grave, ela é grave e incapacitante, né? Então, a maioria das vezes, no caso Arlequim, ela é letal, que eu também vou estar explicando aqui mais pra frente. Como que ela é classificada atualmente? Por ser uma doença extremamente rara, de pouco estudo e uma escassez enorme literária, como que ela é classificada hoje pelos autores que investigam ela? Ela é classificada em ictiose congênita autossômica dominante, que são delas distintas a vulgar, a bolhosa de Siemens, a Asterix de Kurt-Macklin e a ligada ao sexo ao cromossomo X. Essas são de caráter autossômico dominante. E a gente tem a outra classificação que é de caráter congênito autossômico recessivo, que foi onde a gente focou mais o nosso trabalho, que são as mais graves, que são a lamelar, a eritrodermia ictiforme congênita não bolhosa e a Arlequim, que é a mais fatal. Geralmente, em 90% dos casos, ela vem a óbito, né? E quais são os nossos objetivos? Por que a gente escolheu esse tema e por que a gente pretende, assim, também levar isso à frente e estar divulgando para vocês? O primeiro objetivo nosso foi descrever o que é a ictiose e como ela acomete os recém-nascidos. Ela é uma genodermatose, como a gente cita aqui, então ela é uma doença genética e ela afeta somente os recém-nascidos. Adquirida é outro papo, tá? E qual foi o nosso segundo ponto? Enfocar de forma prioritária, né, a forma mais grave dessa doença, que são as ictioses autossômicas recessivas. O terceiro ponto foi elaborar, aqui puxando para a gente, né, uma assistência, um planejamento da assistência para cuidar dessa criança, já que não se sabe, não se tem muito conhecimento, não se tem muita literatura sobre isso, procuramos enfocar isso também. Qual foi a metodologia utilizada nesse nosso trabalho? O que a gente buscou, o que a gente foi atrás? A gente utilizou bibliotecas tradicionais aqui, como a CUSC, a biblioteca da USP, da Santa Casa, entre outras. Utilizamos o portal, os portais virtuais, que foram onde a gente achou o maior número de publicações, a Vireme, Bibliaxial e Medline. Essa nossa pesquisa não apresentou nenhum tipo de limitação de data, pois então se tornou uma pesquisa temporal. A grande maior parte desses artigos foram em inglês, tá? Devido às várias complicações que o recém-nascido apresenta com a doença de ictiose, como distúrbios eletrolíticos, a desidratação, as infecções, levando até a sepsia, onde é a parte fatal, onde a criança vai a óbito, foram levantados alguns diagnósticos relacionados à criança e à família, tá? Sendo integridade tisular prejudicada, integridade da pele prejudicada, risco de desequilíbrio da temperatura corporal, risco de infecção, dor aguda, padrão respiratório ineficaz e a mucosa oral prejudicada devido ao eclávio que a criança apresenta. Levantando diagnósticos sobre a família, foram levantados processos familiares alterados, relacionados com o fato dos pais terem um filho com a presença de uma doença grave, que é a da pele, tá? Risco de tensão do papel do cuidador e conflito no desempenho de pai e mãe. Em cima desses diagnósticos foram levantadas intervenções relacionadas à criança e à família. E concluindo o trabalho, que assim, o enfermeiro, ele é muito responsável por dar assistência ao seu cliente, ao seu paciente, ainda mais com a doença recessiva, a ictiose recessiva, ela é uma doença que, se o enfermeiro não tem um conhecimento técnico-científico, ele não sabe como lidar, como manipular essa criança, devido a aberturas, rachaduras que causam durante a pele da criança, durante o seu processo, levando a uma sepse. Se você não tem uma manipulação adequada a essa doença, aos cuidados, o enfermeiro ele não tem como se, vamos dizer assim, dar uma melhor assistência, tornando uma vida
tornando a vida da criança mais útil, né? É isso aí, pessoal. Então a gente conclui que o papel do enfermeiro é indispensável nesse cuidado dessa patologia. Só isso que a gente tinha para falar. Obrigado.